Fala pessoal, muito bem-vindo ao Esporte Goiás desta sexta-feira. Muita informação do jeito que a gente gosta. Um dia pré-rodadas, né? Tanto da Série D quanto da B também. O Cavalo de Aço vai viajar para jogar contra o Paragominas, que goleou o Motoclube no Nilzinho Santos. Já o Motoclube de São Luís vai jogar contra o Juventude Samas no Nilzinho Santos. Um jogo muito complicado e cheio de contexto também, para a gente poder entender. E mais tarde, é claro, Tadeu Nunes vai conversar com a gente vai detalhar esses pontos, ponto a ponto dessa partida muito interessante. Já o Sampaio Correia vai jogar no domingo contra o Goiás fora de casa e é mais um jogo de confronto direto. Os dois estão com 30 pontos na classificação e assim, é um jogo que pode sim mudar mais uma vez a posição do Sampaio Correia. Também tem que contar com alguns resultados, mas isso é assunto para mais tarde, porque agora o assunto é AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E antes de dar o boa tarde para o Tadeu, só para a gente entender mais ou menos como que vai ser as rodadas desse final de semana do grupo A2 da Série D, a Mariane Dias traz para a gente o retrato do que a gente pode esperar do final de semana. A 12ª rodada do grupo A2 da Série D começa com Palmas enfrentando o Guarani neste sábado às 15h30 no Nilton Santos. O Guarani é líder isolado na tabela com 22 pontos. Já o Palmas está em quinto lugar, totalizando 14 pontos conquistados. No mesmo horário, o Motoclube recebe o Juventude no Nhozinho na disputa entre maranhenses. O Papão é o terceiro colocado com 15 pontos e tem a missão de continuar no G4. O Juventude vem logo atrás com 14 pontos, mas segue na 7ª colocação. Meia hora mais tarde, no estádio João Ribeiro, o Tocantinópolis encara o 4 de julho, vice-líder da tabela. Tenta aí uma recuperação, já que segue na lanterna do grupo. Com apenas uma vitória no histórico, somando com 4 empates, totaliza aí 7 pontos garantidos até aqui. Fechando a tarde de sábado, o Paragominas enfrenta o Cavalo de Aço às 18 horas na Arena Verde. O Imperatriz segue na frente com 15 pontos e o Paragominas logo atrás com 14. A gente viu que são jogos muito interessantes e assim, do 7º colocado até o terceiro colocado, a diferença é de 1 ponto e Tadeu Nunes. A reta final da fase de classificação é para ser desse jeito mesmo, vai ter que ser sofrida até o final para os nossos maranhenses. Boa tarde, Gaudense, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente com requinte de crueldade nessa final da fase de classificação da Série D do Grupo A2. O Imperatriz vai jogar fora de casa, vai jogar contra um adversário que vem muito embalado, que vem com uma vitória maiúscula em cima do Motoclube. Por outro lado, o próprio Imperatriz também conseguiu fazer um bom jogo contra o Juventude. Isso aí também pode servir, né, de motivação para o time lá do Cavalo de Aço. Um jogo muito difícil, porém não é um jogo impossível de uma vitória do time do Imperatriz. Haja vista que nesse grupo, né, nós estamos tendo vitória surpreendente dos visitantes. Sim. Talvez o time do Imperatriz também pode ir lá, beliscar de 3 pontos e continuar sonhando com a classificação. Outro jogo interessante, nós vamos falar daqui a pouco com o Juventude e o time do Motoclube também. É um jogo, para mim é o jogo da rodada, né? Tem que ficar de olho, porque o Motoclube no terceiro lugar com 15 pontos, e o time do Juventude está em 7º com 14. Então é um ponto que separa todos esses times. Então uma vitória de quem quer que seja realmente é um passo gigantesco para a classificação. Então vamos ouvir Samuel Cândido, que é o técnico do Cavalo de Aço, o que ele tem para nos falar e como jogar fora de casa para conquistar uma importante vitória. Motivação grande, né, por parte de todos. Temos mais uma decisão pela frente, né? Essa se tornou a mais importante. O confronto direto com o Paragominas. Temos 1 ponto à frente deles e eles encostaram, né? E nós vamos para surpreendê-los. Então o grupo tem assimilado tudo aquilo que nós temos transmitido. E passei para eles também os pontos fortes da equipe deles, né? Nós conhecemos a maioria das peças que lá se encontram. Mas já se confrontaram, né? Nos jogos de ida também já conhece as peças. Então tem tudo para se fazer um grande jogo e ir em busca do nosso objetivo, né? Somos sabedores que uma decisão pode acontecer 3 resultados, né? Vitória, empate ou derrota. Agora a derrota está fora do nosso pensamento
é porque o grupo realmente está bem focado, bem treinado, esperamos que eles executem tudo aquilo que nós realizamos nos treinamentos. Olha, o Tadeu, ele é tão perspicaz nos seus comentários que ele falou em off que, olha, Samuel Cândido conhece as peças, já vai ter passado isso para o Cavalo de Aço. Foi justamente o que ele falou. Conheço os jogadores que estão lá, conheço o time e já passei para o meu time. Então, o Samuel Cândido, inclusive, fala que é um jogo que não pode pensar em derrota. Não pode pensar em derrota por todos aqueles ingredientes que nós relatamos agora há pouco. E o Samuel Cândido, que ele é paraense, né? O Charles Guerreiro ali formou uma identidade paraense no time do Cavalo de Aço. Não só agora, mas desde a temporada passada, quando o próprio Charles Guerreiro chegou no time do Imperatriz. Então o Samuel Cândido, ele conhece as peças que estão no Paragominas, já trabalharam junto em outras equipes. Então esse ponto forte que o Imperatriz tem a seu favor, que é o conhecimento do treinador, pode ter vantagem nesse próximo jogo. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube de São Luís e Juventude Samas. Como bem Tadeu falou, talvez o jogo da rodada. Agora com informações do Motoclube de São Luís, eu vou conversar com o Tadeu, porque Tadeu, a gente já vem falando e fomentando esse confronto desde quando Zé Augusto foi apresentado na segunda-feira, na terça, né? No Motoclube de São Luís, que existem peculiaridades nesse jogo. Não só por ser um confronto maranhense, mas também entre ex-comissões técnicas que atuavam juntos, né? Zé Augusto com Marcinho Guerreiro, o próprio Fábio Nogueira. E antes de entrar em campo, já existe com certeza esse clima de não ser um jogo amistoso, sabe? Um clima de, pô, eu tenho que ganhar do Caio, que eu era técnico, do qual eu era auxiliar, e o Marcinho Guerreiro de lá, pô, era meu auxiliar, então eu tenho que mostrar que eu era o técnico realmente. Deve existir esse confronto saudável, mas com certeza deve existir essa disputa, né? Sem dúvida, nós estamos falando, pessoal, no âmbito do futebol, não vou me levar a mal. É o criador contra a criatura, né? O time do... O Zé Augusto era auxiliar do Marcinho Guerreiro, foi auxiliar por muito tempo, foram campeão no Motoclube, jogaram uma Série B também pelo Sampaio Correia, foram para o Imperatriz, tiveram acesso no Imperatriz, então eles se conhecem bem. Qual a vantagem que eu acho que o Zé Augusto tem ao Marcinho Guerreiro? Mas o Zé Augusto conhece a forma que o Marcinho gosta de atuar. Quando o Marcinho formou o time do Juventude, foi pensando no seu planejamento de atuação nas partidas. E o Marcinho pode conhecer o Zé Augusto ali, mas o Zé Augusto não era o comandante. Talvez, nesse período, o Zé Augusto mudou de ideia, tem uma plataforma de jogo diferente. Então, essa vantagem, eu acho que o Zé Augusto pode ter. Agora, sem dúvida nenhuma, o Marcinho aí tem mais quilometragem do que o próprio Zé Augusto. Então, vai ser um jogo interessante, deve ser um jogo ali de esquema tático. Para quem gosta, pelo menos eu creio que vai ter algumas variações táticas, vai ser interessante assistir. Aí fica a pergunta, quem vai se dar melhor? Claro que o treinador ele não ganha o jogo, né? O resultado adverso pode até ser acreditado na conta do treinador, mas a maior parte da vitória é dedicada mesmo aos jogadores. Quando a derrota, aí sim, geralmente a torcida, até o pessoal da imprensa, nós da imprensa, acreditamos uma maior parte na conta do treinador. Mas por tudo isso vai ser um jogo muito interessante. Então vamos ouvir o que os técnicos têm a falar. Primeiro Zé Augusto, novo técnico do Motoclube, em seguida Marcinho Guerreiro. Foi quase 2 anos e meio, né, trabalhando junto, mas a gente sabe que os estudos, as plataformas de jogo elas mudam, né? E eu assisti poucos jogos de Juventude, vou começar a assistir a partir de hoje à noite. Deve ter mudado alguma coisa, mas assim faz um time que é intenso, né? Um time que vem crescendo de produção, cresceu muito de produção. Tem um ataque poderoso, né? Que eu creio que é um ataque forte. O Adriano, o Naô tá jogando e o Cris. São atacantes que fazem gol. São atacantes que dá trabalho. A gente tem que, primeiro, tentar neutralizar essas funções. Tem o Bismarck que joga muita bola, que é no meio de ligação. Então é um time que vem ascensão. Apesar de estar abaixo na tabela do Moto, eu acho que eles estão com mais confiança nesse momento. A gente tem que ser realista do que nós. Né? A gente tem que ser realista, não pode dizer que não. Até porque pelo jogo que ele vem fazendo, pelos crescimentos que ele vem mostrando, apesar de ter empatado em casa, mas foi um jogo que talvez poderia sair com a vitória. Então, queira ou queira não, a gente tem que entender isso. A equipe ela vem mais confiante do que a nossa. Não sei se vai daqui para sábado a gente esteja mais confiante do que eles. A gente vai trabalhar para isso. Mas eu conheço o fato também, é um time que corre bastante. Vai ser um jogo difícil, um jogo chato, um jogo de 6 pontos. Um jogo onde os dois vão buscar o gol, porque os dois vão querer vencer. Olha, a gente sabe que é um jogo decisivo, é uma final, tanto para nós daqui do Juventude, como
para eles lá. Né? No primeiro turno a gente perdeu o jogo aqui de 3-0, né? Mas o time ainda estava se encaixando, algumas contratações chegando. Ainda tinha muitos garotos, né? Hoje não. Hoje esse retorno a gente vem de 4 jogos, então esses 4 jogos são 4 jogos que a gente ainda não perdeu. 2 vitórias, 2 empates, uma vitória fora de casa, uma vitória diante do líder também. Um empate fora de casa, né? Um empate com o Imperatriz também dentro de casa, mas assim, o mais importante é que cada partida, cada jogo, a equipe vem evoluindo e vem evoluindo muito bem, né? Os jogadores compraram a ideia, os jogadores estão cientes do que a gente vai encontrar em São Luís, até porque a gente sabe que é uma equipe grande do estado também, que é o Motoclube, né? O treinador mudou, né? A gente conhece alguns jogadores que estão lá, alguns jogadores passaram por nós, né? No início da temporada, a gente era o treinador de lá, no estadual, né? Mas agora o mais importante é que a gente vamos fazer um grande jogo, é uma decisão, esses jogadores estão cientes disso, então está sendo uma semana de trabalho maravilhosa. E a gente espera que, com certeza, no sábado a gente faça novamente um grande jogo e consiga uma grande vitória para a gente entrar na briga de vez e entrar no G4. A palavra é tanto do lado do Motoclube quanto do Juventude Samas. E os dois pegando respeito, mas sabendo a importância da partida e, principalmente, inclusive isso aqui é minha opinião pessoal, de analisando como que os times e a tabela, que assim, quem vencer amanhã em caso de vitória, ou pro Motoclube ou pro Juventude Samas, na minha opinião, vai estar com a classificação muito bem encaminhada. Amanhã é um jogo decisivo, porque, como a gente bem falou, do terceiro colocado, que é o Motoclube, ao 7º colocado, a diferença é apenas 1 ponto, Tadeu. Eu também concordo com você. Uma vitória de uma das 2 equipes na manhã, essa equipe vai dar um passo muito largo para a classificação devido à proximidade da pontuação. E depois desse jogo de amanhã, as 2 equipes vão ter um jogo em casa. Aí, se a gente acreditar esse jogo em casa, por 3 pontos, fica dependendo do jogo fora de casa, pelo menos para somar 1 ponto. Aí sim, sacramenta de vez a classificação. O time do Moto, na minha opinião, talvez vá mais motivado, porque com uma mudança de treinador, os jogadores querem mostrar trabalho, não só durante o treinamento, todos os dias no treino, mas principalmente durante um jogo, e é um jogo grande, todo mundo que joga futebol, que tem um jogo desse à sua disposição, quer jogar, então vai ser promessa de um grande jogo. Jogão de bola amanhã no Nilzinho Santos às 15h30 da tarde. Obviamente vamos estar lá acompanhando de perto tudo o que acontecer desse embate entre comissões técnicas e Motoclube e Juventude Samas. Vamos para um rápido intervalo, porque na volta tem Sampaio Correia, que já está em viagem rumo a Goiás para enfrentar seu adversário no domingo. Agora falando do Sampaio Correia, rapaz, que mais uma vez tem um confronto direto, mais uma vez pode não só ficar próximo do G4, dependendo do resultado, mas também entrar no G4, caso vença no domingo. Quem tem as informações desse confronto é a Mariane Dias. O Sampaio Correia, que fechou o turno da Série B fora do G4 em uma derrota para o Avaí em casa por 2-0, congelou nos 30 pontos. Mas volta a campo para iniciar o segundo turno no domingo às 16 horas, enfrentando agora o Goiás na Serrinha. O Sampaio ocupa a 5ª posição na tabela, mas as posições podem mudar até o fim da 19ª rodada. É um jogo no domingo contra o Goiás. Ela foi rápida. Ela deu informação tão rápida que eu nem entendi o que estava rolando ali. O fato é que o adversário do Sampaio Correia é o Goiás. É um time que está inclusive, a pontuação bem próxima do próprio Sampaio Correia. A gente pode colocar a tabela de classificação rapidamente, só para a gente fazer uma análise aqui junto com o Tadeu, porque igual no grupo da Série D do Motoclube, dos outros maranhenses, aqui na Série B também tem uma proximidade muito grande entre as pontuações. Ali do Sampaio Correia, que é o 5º colocado, até o 10º colocado, que é o CSA, a diferença são só 2 pontos. Ou seja, essa rodada pode mudar toda essa classificação, incluindo até ali o 3º colocado, que é o Avaí, que também, somando 3 pontos, né? O Sampaio Correia encosta ali, pode entrar no G4, dependendo do resultado do Avaí, do CRB, enfim, também é uma classificação, Tadeu, que essa rodada do final de semana pode alterar toda ela. Claro, nós não vamos ficar aqui chorando o leite derramado, né? Mas se o Sampaio tivesse vencido o Avaí,
o Sampaio estava no lugar do Avaí, estava numa situação mais confortável, né? Agora, o jogo contra o Goiás é um jogo muito interessante, porque o Goiás, para quem não conhece a estrutura do Goiás, o Goiás é um time que tem uma das melhores estruturas do país e talvez seja a melhor estrutura hoje do futebol da Série B. Então, o Goiás, ele muito forte. E o Sampaio Corrêa tem time hoje suficientemente para fazer um jogo equilibrado com o Goiás. Uma vitória do Sampaio Corrêa lá não me surpreende nada, porque nós já falamos aqui, já ao longo do tempo, somente a temporada passada para essa agora, o Sampaio Corrêa credenciou o peso e o respeito da sua camisa perante seus adversários. Então o Sampaio hoje ele pode chegar lá em Goiás, vencer o jogo tranquilamente, sem problema nenhum. Agora basta também... o time pode ser mais forte do que o seu time na técnica, no talento, na estrutura. Agora, o que não é admitível é o time ter mais vontade do que seu time. Então, o Sampaio Corrêa ali, se ele tiver mais vontade que o time do Goiás, brigar pelaquela bola como se fosse a última bola do campeonato, com certeza, pelo que o Sampaio vai apresentando, eu acredito muito numa vitória do Sampaio Corrêa. E durante toda a semana, a tônica lá no CT do Sampaio Corrêa, né, as palavras do Joécio, que é o experiente zagueiro do Joécio, o próprio Ferreira, volante Ferreira, e também o Ciel, que é o experiente atacante lá na frente, que é responsável atualmente pela maioria dos gols que vem saindo do Sampaio Corrêa. A tônica é, vamos deixar passar, passou. A derrota para o Avaí já passou, não tem mais nada a ver. Infelizmente perdemos em casa, ninguém queria perder em casa, isso é óbvio, né? Ninguém quer perder dentro de casa e perder uma pontuação como foi para o Avaí. Passou, página virada, trabalhamos muito durante a semana para poder encarar o Goiás fora de casa, porque tem toda a dificuldade de logística de viagem, de cansaço, etc. E assim, isso não pode pesar agora para o Sampaio Corrêa, para não começar a perder pontos que poderiam estar conquistando por detalhe, né? Eu acho que o jogo contra o Goiás não vai ser um jogo franco, né, de ataque, defesa. Eu acho que vai ser um jogo mais estudado, porque Goiás, se perder, correr o risco de perder, vai cair um pouco na tabela, porque outros times estão querendo vencer. Se o Sampaio vencer, vai subir, mas se o Sampaio também perder, já vai começar a se complicar, porque os outros adversários estão na cola. E o Sampaio Corrêa, falando do Sampaio Corrêa, o Jackson, o atacante Jackson, né, tem uma oportunidade novamente, o Ciel não viajou, que está suspenso, então o Jackson ali vai vestir a camisa nova, vai ser aquele homem gol, aquele homem referência ao Sampaio Corrêa. Espero em Deus que ele esteja ali iluminado para toda bola que ele conseguir receber, ele conseguir fazer o gol e assim credenciar o Sampaio Corrêa para mais uma vitória. Só aproveitando a oportunidade, o pessoal do Arsenal, o time do Arsenal, lá do Anil, está nos prestigiando com sua audiência. Batoré, massagista também do time do Juventude Samas, e todo o time do Juventude Samas está almoçando e está nos assistindo agora também. O nosso abraço lá para essa galera, gente boa demais. E assim, é muito legal falar isso, porque se toda vez que o Juventude Samas vem para cá, toda a sua delegação, comissão técnica, os jogadores estão sempre assistindo a gente daqui ou mesmo de lá. E assim, eu estou muito curioso por essa partida de amanhã, Motoclube e Juventude Samas, porque realmente eu acho que não vai ser jogo para 1-0, 1-1, acho que vai ser jogo de um placar um pouco mais largo, porque as duas equipes vêm com muita vontade de vencer. Assim, eu não gosto muito de falar de placar, meu time vai ganhar de 2-1, aí o goleiro vai reclamar, você torce pro time A porque não é 2-0. Mas tomara que seja um 3-2, um 3-3, um 2-2. Como vencendo, né? Lembrando que os outros jogos do Juventude Moto, um marcava um gol e imediatamente o Moto empatava, o Juventude virava, o Moto empatava novamente. E criou essa rivalidade, né, entre Moto Clube e Juventude desde a semifinal do Campeonato Maranhense, né? Tá vendo esse embate com vários gols. Então acredito que vai ser mais um grande jogo no Nilzinho Santos amanhã. Então o Sport Guaraná vai ficando por aqui, mas antes, obviamente, ele falou que não gosta de dar o placar, mas eu vou provocar, eu vou perguntar o placar. Cavalo de Aço versus Paragominas fora de casa. Rapaz, lá eu vou 1-0 pro Cavalo de Aço. Começar pelo Sampaio, Goiás versus Sampaio Corrêa. O Sampaio vai ter que vencer o jogo, quem sabe 2-0 para tirar os 2 gols negativos que sofreu contra o Avaí também. 2-0 Sampaio. Agora é que são elas, cara. Motoclube versus Juventude Samas. E eu vou logo dando meu tchau aqui. Até segunda-feira com muito mais informação. E Tadeu, responde aí, irmão. Esse jogo amanhã 4-4. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira com tudo sobre o que aconteceu nesse final de semana no futebol maranhense no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço. Tchau, tchau.